E no versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, o Senhor Jesus continua dizendo aqui: porque guardaste a minha palavra, ou melhor dizendo, é isso mesmo, guardaste a palavra de minha paciência, eu também te guardarei na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro para provar aos que moram sobre a terra. Então, ele fala que porque aquela igreja guardou a sua palavra, ele também guardaria ela na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que moram sobre a terra. Então você vê que é uma troca. Ela guardou a sua palavra, ele também vai guardar ela. É uma troca. Com Deus funciona dessa forma. A gente faz, ele também o que faz. Se eu não faço nada, ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Guardaste minha palavra, guardaste a palavra de minha paciência, e eu também vou te guardar. Na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, quer dizer, viria uma prova sobre o mundo inteiro. Quando ele fala prova, ele fala dificuldade. Dificuldade. Viriam os tempos difíceis sobre o mundo inteiro. E ele ia guardar essa igreja desse momento, desse tempo difícil. Mas por que ele ia fazer isso por acaso? Não. Ele ia fazer isso porque a igreja guardou o quê? A sua palavra. Você vê que Deus ele não faz coisa por acaso. Não faz nada por acaso. Às vezes a pessoa vê a outra sendo abençoada e tal. Ela vê a outra crescendo, desenvolvendo, mas ela não sabe o que aquela pessoa está fazendo. Ela só vê. Às vezes a pessoa pensa, é sortuda, tem sorte. Mas ninguém sabe o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, o Senhor Jesus ia guardar essa igreja. E os que vissem isso, iam ficar pensando, é o filho predileto, né? É o filho favorito. Como se Deus trabalhasse dessa forma. Como se Deus fizesse bajulação. Como se o negócio com Deus fosse de bajulação. Como se Deus tivesse aquele puxa-saco. Com Deus não tem isso não, meu amigo. Se você obedece, você é honrado. Se você não obedece, você é desonrado. Ele falou, eu honro os que me honram. Não adianta eu não honrar a Deus e querer ficar agradando a Deus. Eu quero agradar a Deus. É só obedecer a Ele. Se eu obedecer a Ele, eu vou agradar a Ele. Agora eu acho que vou ficar agradando a Deus com palavrinha, né? Ele mesmo deu a direta. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então não adianta ficar dizendo palavrinha de amor. Ficar fazendo sinal de coraçãozinho e tal. Ficar dizendo que ama, ficar dizendo que é cristão. Não adianta ficar fazendo isso. Você quer agradar a Deus de verdade, obedece a Ele. Se sujeita a Ele, submete a Ele. Era o que essa igreja estava fazendo. Ele falou, porque guardaste, porque você obedeceu a minha palavra. Eu não vou fazer isso porque eu gostei muito de vocês, eu fui com a cara de vocês. Não, eu vou fazer isso por uma razão. Então tudo que ele faz é por uma razão. E se ele não faz também é por uma razão. Não é questão de sorte, não é questão de filho favorito, não é questão de acepção de pessoas, não. É o que cada um está fazendo. É como falamos certa vez, se você não está gostando muito do que você está recebendo, comece a olhar para o que você está fazendo. Porque o problema não está em Deus. Ele dá a cada um segundo o seu proceder. Ele vai retribuir a cada um segundo o fruto das suas obras. Agora, se o que eu estou recebendo não está sendo bom, se eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer, e se isso não mudar, eu vou continuar recebendo a mesma coisa. Você vê que ele tratou essa igreja da mesma forma como ela tratou ele, assim como as outras. As outras estavam com problemas. Então ele deu uma dura. Ele não passou pano. Ele não fez de trás grosso. Não. Ele falou o que tem que ser falado. E aí, se a igreja não mudasse, era problema deles. Mas ele chegou lá e falou a real. Não teve sentimentalismo. Não teve sentimentalismo. Teve verdade. Então, Deus se agrada do que da verdade. Se você quer alguma coisa dele, meu amigo, agrade a ele.
Está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ninguém vai ganhar Deus com bajulação. Ninguém vai ganhar Deus com palavrinha de amor. Ninguém vai ganhar Deus com historinha, conversinha, não. Quer agradá-lo? Obedeça a Ele. A igreja fez o quê? Obedeceu a Ele. E porque ela obedeceu, Ele disse que ia guardar ela da prova que há de vir sobre o mundo. Quer dizer, o que ia acontecer não ia acontecer por acaso. Ia acontecer por uma razão. A própria igreja provocou aquilo. Deus não fez aquilo porque Ele se compadeceu dela. Deus não fez aquilo porque Ele amou muito ela. Deus não fez aquilo porque Ele... Não. Ele fez aquilo por causa daquilo que a igreja fez. Tem coisas que Deus faz por nós mesmo sem nós merecermos. Que é perdoar. Quer dar mais uma chance. Quer dar mais uma oportunidade. Quer nos permitir levantar pela manhã. Quer nos permitir viver. Mas tem coisas que, para Deus fazer por nós, nós temos que fazer alguma coisa. E se a gente não fizer nada, Ele também não vai fazer. Às vezes a pessoa está esperando Deus fazer alguma coisa por ela, só que ela mesma não faz nada. É comum ouvir de muitas pessoas, quando for da vontade de Deus, quando for no tempo de Deus, como se Deus determinasse o que aconteça na vida dela ou não. É o plano de Deus. E o que você faz? Você não faz nada? Se fosse só o plano de Deus, por que Deus nos daria escolha, então? Para fazer o que com a escolha? Para ficar vivendo a vida como se fosse um dia após o outro? Isso aqui não é um jogo, isso aqui é a vida, é escolha mesmo. Nós não somos robô. Nós temos escolhas, temos opções. E Deus espera que a gente faça alguma coisa. Deus espera que nós tomemos decisões. É isso que Ele espera de cada um de nós. Então, se quer que Ele faça alguma coisa, faz alguma coisa. Se quer que Ele age, então age. Ele espera algo de nós. Não que a pessoa fique esperando que Ele faça alguma coisa. Quem fica esperando que Deus faça alguma coisa, acaba não vendo nada. Porque enquanto a pessoa espera, Ele também espera. Se essa igreja não guardasse a sua palavra, ela poderia esperar que Ele guardaria ela nessa tribulação que viria sobre a terra? Ela poderia esperar isso? Aí acontece a tribulação e vai, Senhor, por que o Senhor não me guardou? Você não guardou minha palavra, eu não guardo você. Não é justo? Aí acontece alguma situação na vida da pessoa, Senhor, por quê? Você não faz o que eu peço? Como é que eu posso fazer alguma coisa por você? Você não me obedece? Ele mesmo falou, eu honro, você me honra. Agora a pessoa quer algo de mim sendo que não faz nada. Pra ter. Você vê que quando ele fala sobre a salvação, ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse que aquele que será salvo, aquele que crê e for batizado. Não é você ser salvo depois de você crer e você depois ser batizado, não. Primeiro é você crer e se batizar e depois para você ser salvo. Veja que não é o primeiro que ele faz, primeiro é o que eu faço. Ele não vai salvar ninguém se antes a pessoa crer e se batizar. Não é primeiro que ele faz. Primeiro sou eu. Primeiro é o que eu faço. É sempre assim. Você vê, quando Deus chegou para Abraão, Ele falou, sai da tua casa. Ele não falou, Ele não deu todas as... Abraão não se tornou pai de uma nação antes de sair de onde ele estava. Negativo. Negativo. Primeiro apresenta o seu plano. Se a pessoa tomar a decisão, ela toma posse agora, senão ela fica conquistada. Então não espere que Deus faça nada se você não fizer nada. Não espere que Deus faça alguma coisa por você se você não fizer nada. Não espere. Tem gente que pensa que Deus age por misericórdia, por compaixão. Deus age pela fé. Se Deus agisse por misericórdia, meu amigo, você não ia ver gente gemendo, urrando de dor nesse mundo aí. Tem gente sofrendo, mas sofrendo mesmo, meu amigo. Tem gente sofrendo, tem gente levando uma surra, um cacete do diabo. Mas tem gente chorando, mas chorando de dor, mas de dor de verdade. Não de dorzinha, mas de dor de verdade. Tem gente gritando de dor. Deus não poderia fazer alguma coisa para tirar essa dor dessa pessoa? Poderia acabar com o sofrimento dessa pessoa? Poderia, mas como falando, Deus não age na misericórdia. Deus não age na compaixão. Deus age pelo quê? Pela fé. Se a pessoa não faz nada, o que ele pode fazer?
Então não pense que o seu sofrimento vai comover Deus. Não vai. Ele pode se sensibilizar? Pode se sensibilizar, mas ele está esperando o quê? Uma atitude. Ele está esperando uma decisão. Ele está esperando você fazer alguma coisa. Ele está esperando que você tome uma atitude. E se você não fizer nada, ele vai fazer? Ele vai fazer? Ele não vai fazer. E você vai continuar sofrendo, você vai continuar mal. Mas aí você tem que escolher. Porque hoje ficou comum. Hoje se tornou comum, né? A pessoa está sofrendo, ela ora por mim, coloca o meu nome aí na oração. A pessoa, a gente dá uma palavra lá, ela escreve o nome do familiar. Tá? Eu pergunto a você, meu amigo, o que a minha oração vai mudar na sua vida? Tem poder, oração tem poder. Mas o que muda a sua vida não é oração, é sua decisão. Não adianta você ficar pedindo oração para ninguém, não adianta você ficar colocando seu nome em oração. Não adianta, não adianta. A sua vida vai continuar do jeito que está se você não tomar uma decisão. A sua vida vai continuar do jeito que está se você não fizer uma escolha. Mas a pessoa quer o quê? O jeito fácil. Ora por mim para minha vida mudar. A sua vida não vai mudar só pela oração. A sua vida vai mudar quando você tomar uma decisão. Você já viu a oração mudar a vida de alguém? Você já viu a oração mudar a vida de alguém sem que essa pessoa tenha que fazer alguma coisa? Você já viu isso? Já viu isso? Fica de braço cruzado orando para ver o que vai acontecer. Fica pedindo oração por aí, porque hoje virou moda. Fica pedindo oração. Mas o que está mudando? Você pede oração para meio mundo de pessoas. O que está mudando? Mudou o quê? Primeiro, que você nem deveria ficar pedindo, você deveria orar. Porque não existe mais sacerdote. O véu foi rasgado e você tem acesso a Deus. Então você deveria ir até Ele. Porque ninguém melhor do que você sabe da sua dor, do seu sofrimento. Você só precisa abrir a sua boca e falar com Ele. Para fazer oração não precisa merecer. Para fazer oração só precisa crer. Então, primeiro, você não deveria estar pedindo isso para ninguém. Você deveria ir atrás de fazer. Você deveria orar. E segundo, você deveria tomar uma atitude. Porque o que vai mudar a sua vida é a sua atitude. Se eu ficasse aqui orando o dia todo, ia mudar o que na minha vida? Se eu não tomasse decisão. Tem momentos que tem que orar? Tem momentos que tem que orar. Mas tem momentos que tem que tomar uma decisão, meu amigo. Tem momentos que tem que tomar uma decisão. Se não tomar uma decisão, não tem mudança. Só oração não vai mudar nada. Você vê que o que mais tem por aí são o quê? Oração pela proteção, oração pelo livramento, oração por outra coisa, oração por isso, oração. E a pessoa vai lá, participa da oração, a pessoa participa da oração. Ela participa de todas as orações. Mas a vida dela como é que tá? Ela como é que tá? Como é que ela tá? Tá do mesmíssimo jeito do que estava antes. Porque ela pensa que a oração vai mudar a sua vida. Que muda a sua vida, a sua decisão, meu amigo. Se a sua decisão continuar sendo a mesma, você pode participar de todas. Tem gente que fica o dia inteiro vendo oração, vendo missa, vendo reza. Mas a pessoa, desculpa falar, continua na mesma situação, continua, desculpa, a expressão na mesma desgraça. Continua na mesma desgraça. Mudou o quê? Mudou o quê? E ela continua naquela mesma, todo dia ela está ali. Oração da libertação, oração do abre caminho, oração daquilo ali, oração daquilo outro. Fica a oração o dia inteiro. A rádio dela fica só na oração. O celular dela é só oração. Mas ela mesmo. Eu pergunto a você, tá funcionando para você isso aí? Tá funcionando, tá dando certo? Tá mudando alguma coisa? Usa a sua cabeça. Quanto tempo você tá nisso aí? Quanto tempo você tá desse jeito aí? Quanto tempo? Tá esperando o quê para tomar uma decisão? Se você quiser continuar na oração, fica na oração. Mas se você realmente quer mudar essa situação, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão. Deus espera o quê? Decisão. Você pode botar teu nome em toda a oração desse mundo. Mas não é assim que as coisas mudam. A pessoa pensa que é assim, ela vai lá, vai receber uma oração e a vida dela vai. Aí acontece o quê? Ela vai lá, recebe a oração. Aí não acontece nada, ela não volta nunca mais. Porque ela não quer fazer nada para mudar. Ela quer que a oração mude a vida dela.
É como falamos e repetimos, quando a oração mudou a vida de alguém? Quando? A oração é poderosa, sim. Mas a oração, você tem que entender que a oração tem duas palavras. Tem a palavra orar e tem a palavra ação. Mas a pessoa fica só no orar. Ela não tem ação. Ela não tem reação. Ela não tem atitude. Ela fica só no orar. Então não é oração. É só orar. E quando orar, mudou alguma coisa. Se você não fizer nada, meu amigo, nada vai mudar. Nada, absolutamente nada vai mudar. Essa igreja aqui, ela foi guardada da prova, da tribulação que havia de vir sobre o mundo, porque ela fez o quê? Porque ela guardou a palavra. Ela não foi guardada porque ela orou. Ela foi guardada porque ela obedeceu. Ela tomou atitude. Então, o que vai mudar essa situação, o que vai mudar a sua vida é a sua atitude. Se não tiver atitude, as coisas vão continuar a mudar, as coisas vão continuar igual. Se tá bom para você do jeito que tá, paciência, a vida é sua. Mas se você quer uma mudança, você vai tomar uma decisão. Qual decisão? Obedecer a Deus. Se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Se você tomar essa decisão, sua vida muda, porque Ele responde exatamente isso. Ele responde decisão. Ele não vai agir na compaixão. Ele vai agir na sua decisão. Ele vai agir na sua decisão. Porque se ele agisse na compaixão, não teria ninguém sofrendo nesse mundo. Mas o que mais tem nesse mundo é a gente sofrendo. Mas por que está sofrendo? Porque não toma uma decisão. Não está sofrendo porque é karma, porque é o destino, porque é fina, não. Não está sofrendo porque não toma uma decisão. Porque fica esperando a oração dos outros. Fica esperando reza, fica esperando e não toma uma decisão. Mas se você quer uma mudança, você não vai ficar pedindo oração, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão, você vai entender que isso não depende de ninguém, isso depende de você. Você vai fazer o que tem que ser feito. E pronto, acabou. E você vai ver as coisas acontecer. Porque Deus responde isso, Deus responde atitude, Deus responde decisão. Deus responde quem não espera por ninguém. Deus responde quem faz a sua parte. Se você fizer isso, você vai ter a resposta dele.